No estudo da sentença que decreta a falência, vamos colocar os seus efeitos e os principais, logicamente. O primeiro deles é a promoção da arrecadação dos bens e dos documentos daquilo que é a empresa falida. Os bens são claramente arrecadados para que, ao final das contas, os ativos sejam maximizados para pagamento dos credores. E os documentos para adiantar algumas hipóteses e necessidades de organização, já que o administrador judicial, pessoa da confiança do juiz, poderá, inclusive, utilizar tais documentos para a elaboração de uma relação nominal dos credores, que será complementada pelas habilitações de crédito claramente fornecidas por aqueles credores que não tiveram os seus nomes constantes na sua lista, naquela lista. Muito bem, fechado isso, temos de dizer que, quanto aos bens, o principal efeito é a sua arrecadação, fazendo com que esses bens sejam considerados bens da massa falida e estejam fora da administração daqueles administradores, controladores originais e agora do administrador judicial, pessoa da confiança do juiz. Quanto ao falido, nós temos que demonstrar também os objetivos da ação de falência, pois aqui temos a sua inabilitação e, portanto, a ausência de habilitação para a continuidade das suas atividades como empresário ou como sociedade empresária. Então, quanto ao falido, o principal efeito é o de sua inabilitação, que claramente poderá ser reabilitada no futuro por afastamento da falência após encerrada, após extintas as suas obrigações e ultrapassado um determinado prazo prescricional. Quanto aos contratos, o administrador judicial verificará se os contratos que existem e estão vigentes em relação àquela que antes era a empresa, o empresário, sociedade empresária, agora a massa falida. Então, o administrador decide se esses contratos devem permanecer, se é interessante a continuidade desse tipo ou desses tipos contratuais. Finalmente, quanto aos credores, há um efeito muito interessante, pois, quanto aos credores, há que se falar que todos os credores devem se sujeitar à ação de falências, ainda que apenas um credor tenha sido aquele que ajuizou a ação de falência. Então, a falência é um procedimento que, ajuizado por um, todos se sujeitam, todos participam. Então, os 4 principais efeitos. Primeiro deles, quanto aos bens, arrecadação. Quanto ao falido, inabilitação. Quanto aos credores, sujeição plena, com exceção dos créditos trabalhistas, tributários e demandas ilíquidas que, principalmente os trabalhistas e as demandas ilíquidas, ficam em seu juízo de origem até a liquidação. E os tributários, pela administração pública, são créditos que detêm o direito de escolha, de ficar na origem ou de habilitar futuramente na falência. E quanto aos contratos, o administrador judicial é que dirá se é interessante mantê-los ou não. Ou seja, imagine lá um contrato de aluguel que o valor é muito baixo e que possa ser utilizado para a guarda de todos os bens da massa falida. Mais interessante, talvez, do que uma nova locação, já que eventualmente o preço pode, ser muito baixo. Muito bem? Os principais efeitos são esses da sentença de quebra, que prosseguirá para aquilo que é a arrecadação dos bens, maximização dos ativos, venda desses ativos para que finalmente possa pagar os credores.